Boa tarde. O deputado federal Marcondes Gadelha abre no próximo dia 23 o ciclo de palestras sobre transposição de águas do Rio São Francisco, e esse evento será na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, começando às 17 horas, às 5 da tarde, portanto. Segundo o presidente da entidade, Alexandre Moura, a associação elegeu a transposição como bandeira de luta nesse ano que está começando. Marcondes Gadelha, como se sabe, é uma das maiores autoridades na questão de transposição em todo o Brasil. Ele tem participado de eventos sobre a obra em vários estados brasileiros e acompanha esse projeto desde o seu nascedouro. No momento em que a chamada grande imprensa tem dado destaque aos que são contrários à transposição, nada melhor que nós, que precisamos de água, nos manifestemos fazendo também aqui a nossa parte. A Associação Comercial marca um importante tento e o parlamentar Marcondes Gadelha, convidado para a palestra inicial, dispensa maiores apresentações. Mais que válido o evento. Parabéns! O Ponto a Ponto está começando. Repercutem ainda em todo o estado as declarações dadas ontem pelo deputado federal Armando Abílio. Armando, que tem mantido conversações com o prefeito da capital, Ricardo Coutinho, diz que não demora muito e o senador Cícero Lucena rompe com o governador Cássio Cunha Lima. Armando disse que esse rompimento se dará exatamente por conta da sucessão municipal lá em João Pessoa, ocasionada por posições que serão adotadas durante o processo eleitoral desse ano. Mas as fontes do governo discordam de Armando Abílio e dizem que Cássio só fala em eleição municipal depois do Carnaval. Um dos compromissos do nosso programa Ponto a Ponto e da própria televisão Itararé é o de resgatar a história da comunicação em Campina Grande. Dos primórdios dos tempos dos serviços de alto-falantes, a inauguração da emissora pioneira na cidade, que foi a Rádio Cariri. Da chegada da televisão Borborema, a primeira do interior do Nordeste, a instalação das rádios comunitárias, a TV Itararé pretende, na medida do possível, contar essa história. A imprensa campinense e os seus personagens têm sequência hoje aqui no programa, com a presença do conhecido comunicador Joel Carlos, um dos pioneiros do jornalismo político na Paraíba. Joel Rufino, esse é o seu nome de batismo. Ele viveu os momentos de glória do rádio campinense quando a televisão ainda engatinhava. Volte um pouco no tempo agora e acompanhe esse depoimento interessantíssimo do nosso convidado de hoje. Joel, boa tarde, obrigado por ter vindo à TV Itararé. Como é que vai você? Eu aqui agradeço essa oportunidade e a gente, como antigo radialista e pessoa já usada, né, vamos atuando ainda. Graças a Deus nós temos ainda uma certa oportunidade em rádio e jornal, principalmente, e continuamos atuando no rádio, na televisão, no jornal, onde somos chamados. E na área da educação, na universidade. Também, a gente sabe que você é ligado à universidade. Vamos falar um pouquinho do seu início no rádio. Como foi que tudo começou, Joel? Aliás, pela primeira vez eu vou falar disso, porque eu tenho sido muito convidado por alunos da universidade, interessados, tenho dado depoimento, porque eu antes de falar mais rápido, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa aqui da TV Itararé, porque na universidade temos o Seminário de Mídia e Comunicação Regional, que é do Dr. Professor Luiz Custódio. Ele é quem organiza isso, e todo ano, nós temos já o segundo, foi este ano, convidados radialistas e jornalistas, escritores, enfim, o pessoal interessado em comunicação. Temos presença de gente de São Paulo, de grandes nomes da cultura brasileira, do rádio, da televisão. Esse ano tivemos, no ano passado, o segundo seminário, vamos ter, se Deus quiser, o terceiro. E a TV Itararé resgata isso também com esse seu programa, com essa sua digamos, providência. Então, voltando, eu comecei no rádio, é a primeira vez que eu estou dizendo isso, em 1953, oriundo de serviço de alto-falante. Era criança ainda, era menino ainda, mas
Aqui em Campina Grande já atuava Barros de Alencar, Cristóvão Barros de Alencar, na Rádio Caturité. Ele depois foi para São Paulo, fez carreira Não, ele lá, né? primeiro foi para a Rádio Borborema depois. Ele é um grande produtor de rádio, ele escrevia novelas, auxiliava Fernando Silveira, que fazia pouco tempo que tinha vindo da Rádio Clube de Pernambuco. Fernando Silveira, ele era cearense que veio via Rádio Clube de Pernambuco para Campina Grande, dirigir novela, dirigir programas que era tudo escrito, e enfim, dar ao rádio a modernidade que o rádio precisava, igual a Rádio Tupi de São Paulo, a Rádio Tupi do Rio, conforme as determinações do doutor Assis Chateaubriand. Então, ele foi para a Rádio Caturité, não sei, alguma desavença, não sei o que foi, e foi para a Rádio Caturité. E na Rádio Caturité, ele abriu uma concorrência com a Rádio Borborema para a produção de programas e novelas, etc. E abriu também oportunidade para quem quisesse. A Rádio Borborema nessa época tinha, digamos assim, uns 20, mais ou menos, radiadores, e ele abriu lá também. Então eu fiz um teste de radiator. Ele entregou um papel lá, me lembro como se fosse hoje, de um velho, e eu era um jovem, mas fiz aquele papel. Interpretou a coisa? Interpretei uma coisa, ele achou extraordinária, aí fui logo, até minha carteira de trabalho, eu conservo até hoje, naqueles idos, fui contratado pela Rádio Caturité e fiquei. Dali parti também para operador de som e outras... aprendendo aquelas tarefas lá. Quero lhe dizer, já encontrei Joselito Lucena por lá, viu? Naquela época. Já trabalhava, não como locutor esportivo, mas locutor de estúdio. Perfeito. Era ele, Berta Barros, era Antônio Magalhães, um grande locutor, e outros. Era difícil chegar ao rádio naquele tempo, né, Joel? Dificílimo. Primeiro, para ser locutor, qualquer um tinha que ter boa voz, não era qualquer voz, era usado voz gutural. Naquela época era uma exigência, mais grave. E o sujeito precisava ter conhecimento. Ter conhecimento, saber ler bem português. Interpretar bem um texto. Interpretar bem, porque não tinha nada de improviso. E, além de tudo, tinha essa questão de inglês. Tudo era em inglês, como ainda hoje. Mas, naquele tempo era pior, porque não tinha... Onde era que você ia aprender inglês? Eu sempre contratasse um professor particular para me ensinar. Mas se arranhavam inglês, uma coisa ali, lá, e ficamos trabalhando na Rádio Caturité por um bocado de tempo. E um ano e pouco, até que a Rádio Caturité foi, que o Barros de Alencar saiu, ficou Deodato Borges. Então, e hoje está em João Pessoa. Está em João Pessoa. Deodato era produtor de novelas, de programas românticos, teatralizava músicas, letras de músicas. Era uma grande concorrência, porque o rádio fazia o que a televisão faz hoje. Não existia televisão, a não ser no sul do país. O que é que acontecia, Paulo? É que a Rádio Borborema tinha a Caturité uma grande concorrente, porque ela tinha uma orquestra também de cordas, tinha um conjunto... A Borborema tinha auditório. Tinha auditório, ela tinha também os cantores, tinha grande parte dos que passaram para a Rádio Borborema começaram na Caturité, ali do Piston, Jaime Seixas, todo esse pessoal. Jaime Seixas já vinha da Rádio Cariri. E então esse povo ficou por ali, até que foi fechada a Rádio Caturité eu não gostaria nem de contar, eu gosto de contar isso em sala de aula, mas não aqui na televisão. Foi um fato, uma desavença com o nosso querido Luiz Mar Rezende. Ele disse o nome feio na televisão, na rádio, e o comandante do Exército, daqui de Campina Grande, na época, ouviu e foi lá e fechou a rádio. Tirou do ar? Tirou do ar, tirou 3 meses. E isso aí fez com que você voltasse? Eu passei um mês assim para lá, e o Tom Mota me conhecia, me ouviu, aí me chamou, disse, vamos testar você lá na Borborema. Você não pode ficar fora não. E levou Deodato, me levou. Por milhões foram levados, então? Foram levados para lá. Os associados, né? Para os associados 54. Joel, eu vou lhe pedir licença para a gente fazer uma pausazinha, mas é coisa rápida. E aí, no segundo bloco, Joel vai nos contar como foi essa sua chegada nos Diários Associados. Ele, inclusive, foi enviado a São Paulo para estudar um pouco televisão e voltar para cá para a implantação da TV Borborema, e depois foi um dos pioneiros do radialismo político na Rádio Borborema. É bem rápido, a gente volta já já. O prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, recebeu em seu gabinete no dia de ontem uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que tentou intermediar uma reaproximação entre os poderes executivo e legislativo depois daqueles últimos acontecimentos e desentendimentos também do final do ano passado. Veneziano disse que, embora reconheça o papel que a entidade sempre teve participando de eventos até ligados às grandes questões nacionais, nesse caso específico não há mais o que fazer.
visto que o problema do orçamento já está no âmbito do Poder Judiciário. No entendimento do prefeito, a Câmara deixou passar o momento de agir, se omitindo de cumprir uma prerrogativa e, mais que isso, uma obrigação sua. Joel Carlos, ao chegar nos associados, como é que foi essa sua trajetória de já entrar no rádio e na televisão? Eu comecei a participar, Deodato produzia o Frama, e já existiam programas humorísticos, Marmelândia, o País das Maravilhas, fiz Balança Mas Não Cai, e vindos do sul do país, produzidos no sul do país e interpretados pelo pessoal do rádio aqui. Aí nós fizemos papéis de humor, e ficamos trabalhando nas novelas, fizemos alguns papéis, Fernando Silveira escrevia as novelas, vinha novelas do sul do país, Janete Clé, esse pessoal escrevia novela, Raimundo de Oliveira, e a gente interpretava, porque não existia televisão. É verdade. Aí, daí então fizemos também algumas substituições de Rosil Cavalcante, já na época do Forró de Alagoas, ele viajava muito para caçar em Mochotó, passava semanas, e aí eu ficava fazendo o Forró de Alagoas. E era à noite, né? Quando terminava a Voz do Brasil. Era quando terminava a Voz do Brasil, fizemos essas. E eu não trabalhava como locutor. Eu vim trabalhar como locutor nos anos 60 já, num programa. Primeiro, no comando de Queima da Freguesa, era um programa que tinha produzido pelas Casas do Zé Araújo? Das Casas Araújo, pelo seu Maciel, tio de Temístico Maciel. E foi implantado aqui em Campina Grande por Hilton Mota, e a gente começou a trabalhar, depois passamos para o microfone mesmo dos estúdios. E o jornalismo político, como é que surgiu na sua vida? Em 1900, eu já vinha trabalhando muito com os políticos. Eu trabalhei com o seu Cabral. Porque naquele tempo as emissoras transmitiam os comícios. Transmitiam. Né? E os políticos contratavam locutores, famosos e tal. Eu trabalhei com o seu Cabral, trabalhei com Vital do Rego, pai. Professor Vital do Rego. Trabalhei com o pessoal de Newton Rick, na campanha de Newton Rick. Contra Langenstein Almeida. Contra Langenstein Almeida. Fomos nós, eu e Deodato, que criamos a Lava Ele, que era uma vozinha que surgia no meio do rádio assim, Lava Ele, no meio das programações. Era a campanha do milhão contra o milhão. O Tostão. Foi, desmoralizamos essa campanha com esse personagem pelo rádio. Isso. E daí passamos digamos assim, comentar e falar. Os assuntos ligados à política. Né? Até que... Foi o primeiro programa político, eu acho que no rádio, foi, né? Passou 32 anos lá, porque eu fui contratado pelo governador, criamos aquele negócio, eu e Ari Rodrigues, que era de João Agripino, JA, então ele me levou para João Pessoa, para trabalhar na Secretaria de Extraordinária, com Noaldo Dantas. Foi Noaldo levou a gente, todos nós, para a gente modificar. Que haviam trabalhado na campanha. Foram depois fazer parte do governo. Do governo. Ficamos trabalhando lá e escrevendo, criamos a cadeia de integração estadual, para você ter uma ideia, que era um programa transmitido de João Pessoa até Cajazeiras. Como não tínhamos telefone, nós transmitíamos esse programa pelos rádios das coletorias. Então, aquela hora o cara ia com o gravador lá da Rádio Cajazeira, da Rádio de Patos. Estava lá no rádio. Estava lá no rádio e a gente transmitia o noticiário. E acabava reproduzindo. Por aí. Mas na Rádio Borborema lançamos o que o povo deve saber nos anos 70. Isso aí. Agora, tem uma questão que, eu não sei se é folclore, mas você pode ter essa dúvida agora, a sua ligação com a família Gaudêncio. Você é ligado até hoje à família Gaudêncio, né? Não, eu sou amigo deles. O que acontecia era o seguinte, havia muita gente que tinha inveja dos Gaudêncios. Infelizmente, alguém tem que ter coragem. Aliás, quem faz sucesso sempre causa inveja, né? Aí então, o velho Álvaro, o pai dos Gaudêncios, era um homem conciliador. Então, por exemplo, os políticos, quando tinham que resolver alguma coisa de Campina Grande, podiam ser inimigos uns dos outros e juntavam na cara dele. E muita gente tem inveja disso. Eu não vou citar porque tem muita gente viva, vai querer direito de resposta, e tinha essa inveja. Era a época dos militares também. Eu não tinha nada a ver com militar, não tinha nada a ver com mas trabalhava no governo. Então, o que é que acontecia? Eu fazia esses programas e o governador João Agripino tinha nomeado Manuel Gaudêncio secretário da Saúde do Estado. E eu trabalhava com Noaldo. Então, Noaldo Dantas, grande jornalista, saudosa de memória, a gente recebia aquelas matérias da Secretaria de Saúde e distribuía nos jornais. O jornalista de João Pessoa tinha ódio de Campina Grande. Ainda hoje tem ódio, eu não sei
que é que eles têm contra Essa campeões? doença ainda hoje existe. Ainda existe. É claro que não é em todos, É, mas não em em todos, alguns. Né? exatamente. Mas tem ódio de campeão, chamava os jornalistas bacharelescos. Mas aí quando você citava Manuel Gaudêncio, secretário... Eu trabalhava com o Evaldo Gonçalves, citava notícia de Evaldo Gonçalves, notícia do Antônio Gomes, notícia de Milton Cabral, notícia de qualquer político. Mas se eu citasse um Gaudêncio, o cara criava aquele problema. Cara... Mas tem uma história que contam, dizem que certa vez o pessoal da Rádio Borborema proibiu você, não sei por que razão, de falar na família Gaudêncio ou em algum Gaudêncio e tal, por algum motivo que não nos cabe aqui analisar. E aí você, para sair dessa saia justa, começou a dizer, olha, na rua Álvaro Gaudêncio, não, no grupo foi lá, quem inventou isso aí? Gaudêncio. Quem inventou isso aí foi o saudoso Tarcísio Cartacho. Tarcísio Cartacho também não gostava dos Gaudêncios. Aliás, fez uma intriga violenta dos Gaudêncios com o governador João Agripino. Já tinha isso naquele tempo? Já, ele foi quem criou no Diário da Borborema uma frase, basta de Gaudêncio de João Agripino. João Agripino nunca disse aquilo, mas ele criou e João Agripino gostava dessas coisas também, deixou, não desmentiu. Aí a história foi outra. Quando criaram o conjunto das Malvinas, eu fiz um comentário. Conjunto Álvaro, o deputado Álvaro Gaudêncio Queiroz. Que pouca gente sabe, né? Não sabe por quê? Eu fiz um comentário na rádio dizendo o seguinte, por que Malvinas? Que foi o próprio Cartacho que criou também, junto com alguns jornalistas. Porque a invasão deu-se em 82, na época da guerra das Malvinas, né? De triste memória. É verdade. O povo argentino e o povo brasileiro devia abominar aquela história das Malvinas, que aquilo é uma invasão, não é uma quebra na América Latina, uma invasão da Inglaterra. Aí eu fiz um comentário dessa maneira que eu estou dizendo aqui. Por que os ônibus não circulam com o nome deputado Álvaro Gaudêncio? Conjunto Álvaro Gaudêncio. Conjunto Álvaro Gaudêncio, deputado Álvaro Gaudêncio. E aí o Cartacho pegou a deixa? Pegou a deixa e inventou, criou essa história todinha. Eu tenho até um folclore para contar bem rápido aqui. Rapidinho para concluir esse bloco. Bem engraçado com o Cartacho. E eu era ator também, estava fazendo papel, junto com o finado Severino Quirino e outros atores, aquele que é desenhista também, que é Fortão, ainda hoje tem um Breda Zanã. Não, é outro. Aí a gente estava fazendo papel no Teatro Municipal, era o Marco do Rógota, de Fernando Silveira, e era uma cena de Anás, Caifás e um centurião. Aí o centurião chegava, abria os portões, um cenário muito bonito, e batia. Aí eu perguntava ao Anás, quem é que está aí? Aí uma voz lá do centro da plateia, lotada, inclusive o bispo Campina Grande, disse, é um cobrador, Joel. Aí a plateia foi ao delírio. Foi ao delírio. Para você ter uma ideia, ele inventava tudo no mundo. Era um grande amigo que eu tinha também, mas tinha esse A gente faz outra pausazinha bem rápida e voltamos no terceiro bloco para concluir essa deliciosa conversa com o radialista Joel Carlos. É bem rapidinho, nós voltamos já já. Aumenta o coro dos descontentes com a anunciada instalação do Tribunal de Contas dos municípios. Depois dos auditores, conselheiros e até do Ministério Público que trabalha no Tribunal de Contas do Estado, agora foi a vez do Conselho Regional de Contabilidade também se manifestar contra a instalação dessa nova Corte de Contas. Há também a opinião contrária do prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. Vamos para o último bloco da nossa conversa com o radialista Joel Carlos. Joel, ganhou muito dinheiro no rádio? Nunca ganhei. Sempre fui um profissional. O rádio é para empresário, né? Também, eu, por exemplo, eu me formei em farmácia bioquímica, sou bioquímico, pensando também que essa profissão daria alguma coisa, tem que ser empresário também. E jornalista, passei 32 anos no Diário da Borborema, como editorialista e colunista político também, substituí Cartacho, substituí muita gente com a coluna J, tinha outra vez, saía com outra coisa, mas nunca tive fortuna, nunca tive dinheiro, nada. O rádio, especialmente, de ontem e de hoje, qual é a diferença que você vê? A diferença é mais comercial, porque o rádio antigo se preocupava muito com o lazer. E parece-me que com a qualidade do produto final também. A qualidade do produto final. Agora, hoje, pelo menos aqui na área de Campina Grande, as emissoras não têm mais operadores de programação que se preocupem com a programação. É tudo de bolo, né? A qualidade de programação, tudo é improvisado de bolo. Então isso... fez com que a qualidade caísse. Caísse imediatamente, porque, olha, a nossa faculdade de comunicação forma hoje
quase todos os anos 100 profissionais. Todos eles bons, são bons valores, não tem. Tem uns, evidentemente, menos do que outros, mas todos aproveitados. Mas o rádio não aproveita. Agora, qual é a sua opinião sobre venda de horário nas emissoras de rádio? Eu não sou contra. Eu sou a favor de que o rádio, como eu disse, tem que ter o seu padrão. Então, se você vai comprar... Alguém que se preocupe com a programação. Com a programação, você vai comprar um horário, então tem aquele orientador que diz, olha, o padrão da rádio é esse. Não é você obrigar quem vai comprar o rádio a fazer o que você quer, não. Mas é pelo menos em termos de qualidade, você qualidade, pode exigir, né? Exatamente. Agora, Joel, muitas alegrias nessa atividade na mídia durante esses anos todos? Muitas. Principalmente de ter amigos. Eu adoro ter amigos, eu gosto de ter amigos, tem muitos. Tanto de Cajazeiras a João Pessoa. É verdade que você já depois de uma certa idade cismou de estudar alemão e aprendeu? Aprendi algumas coisas em alemão. Não aprendi a falar alemão, porque não tem quem conversar alemão aqui em Campina Grande. Mas leio alguma coisa. Mas fala também. Leio francês. Se houver necessidade, você fala. Falo. Leio francês, espanhol, etc. E as tristezas dessa atividade jornalística? Bom, das atividades jornalísticas, os amigos que quase todos os anos vão embora, a gente fica sentindo falta daquelas amizades. E de outros que também, digamos assim, mudam de profissão. E o rádio em si, sem ter assim digamos assim, uma oportunidade de você estar uma boa qualidade. Por exemplo, no domingo você não tem em Campina Grande uma rádio boa qualidade. Você gostaria, Joel, ainda hoje, de ter uma atuação mais marcante no rádio ainda? Se me der a oportunidade, eu enfrento. Até porque hoje eu terminei o curso, agora recentemente, de educomunicação. As universidades vão precisar desses elementos educomunicadores, porque se trata do gerenciamento da comunicação e da educação, tanto no rádio como na televisão, quanto nas salas de aula, e no rádio principalmente, que é o maior elemento de ligação com o povo. Nosso povo ainda é muito sem instrução, 40% ou 50% da população, e precisa de alguém que leve um pouco de cultura. Olha, agora aqui na TV Cultura, tem de onde vem, para você ter uma ideia. É um quadro que tem um bonequinho ensinando certas coisas. Não se trata de comunicação, de você ensinar aquilo, mas de você explicar ao povo as coisas, gerenciar isso. Joel, mulher não gosta muito de falar sobre isso, mas homem não tem problema. Você está com que idade hoje? 68 anos. 68. 68, mas se sente um menino, né? Não, eu trabalho todo dia, viajo quase todo dia, vou aos sábados em Serra Branca, tenho uma participação lá no rádio. E bebe alguma coisa ainda? Bom, uma cervejinha. Chopinho, mas não fuma cervejinha. Não. Não. Fumar não. E a família? Nunca fumei. Quantos filhos, Joel? Eu tenho dois. Um deles é Cacá do Forró, um amigo nosso velho conhecido. Outro é uma moça. Cacá do Forró, todo mundo conhece. É. Luta para gravar disco. É uma luta. E para a gente arrematar essa conversa, que se dependesse de nós se estenderia por mais tempo, Joel Carlos, fale um pouquinho então dos seus anseios. O que é que você gostaria que acontecesse na sua vida ainda como profissional? Eu, como profissional, terminei esse curso do comunicador e espero ainda esse ano ser aproveitado pela universidade, justamente porque... Você é ligado à Universidade Federal Estadual da Paraíba. A universidade me contrata como professor de comunicação, porque todo esse pessoal da Faculdade de Comunicação, e mesmo as universidades particulares aqui de Campina Grande, vão precisar do educomunicador, que São Paulo todo ano sai 200, 160 e é aproveitado por lá. Se trata do gerenciamento disso, da comunicação e da educação, que caminham juntos. Claro. Joel, foi ótimo recebê-lo aqui. O prazer muito obrigado meu. por ter vindo ao programa. E sinta-se em casa aqui na nossa TV Itararé. Muito obrigado. Muita felicidade. Vamos então às últimas do calçadão de hoje, ainda sobre as declarações do deputado Armando Abílio, de que o senador Cícero Lucena deverá romper com o governador Cássio Cunha Lima. É que Armando acha que Cícero imagina, vejam só, Armando acha que Cícero imagina que todas as adesões que estão acontecendo a Ricardo Coutinho na capital têm o aval do governador. Publicamente, Cícero Lucena, senador, não demonstra essa insatisfação. Mas o que dizem é que nos bastidores, o que ele fala se referindo a Cássio Cunha Lima, o governador do estado, é algo impublicável. O tempo dirá quem está com a razão, se Cícero Lucena ou se Armando Abílio.
Muito bem, tem mais uma para você desse finalzinho do programa. O estádio Amigão recebeu na manhã de hoje a visita da comissão de vistoria enviada pelo governo do estado para avaliar a real situação daquela praça de esportes. Segundo alguns engenheiros consultados pela nossa equipe, a obra que precisa ser realizada no Amigão só poderá ser concluída nos 3 ou 4 meses. Ou seja, os reparos, os trabalhos serão feitos com o campeonato em andamento e com a parte do estádio interditada. Aliás, o Campinense joga hoje com o Corinthians de Caicó. O pessoal vai abrir somente a arquibancada principal. Fica dado o recado. Eu quero lembrar você, para concluir mesmo, que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 8 da noite, tem um programa especial aqui na TV Itararé Mosaicos, com nada mais, nada menos que o nosso querido Sivuca. O saudoso Sivuca, você não pode perder. Obrigado por sua atenção, boa tarde. Amanhã a gente se encontra ao 12h30, logo após o Itararé Notícias, primeira edição. Para contato conosco, ponto a ponto, @tveitararé.com.br. Não sai daí, está chegando o Diversidade.